Milionário em choque ao ouvir as palavras da mendiga negra no café que mudam tudo. Era uma tarde quente e ensolarada no centro do bairro de São José. Um lugar vibrante onde o som das conversas se misturava ao cheiro do pão fresco saindo do forno. Mariana, mãe solteira e dona do café do sonho, estava em seu elemento, servindo café e sorrisos aos vizinhos. Cada xícara que preparava era um pedaço de sua luta e resistência. Um símbolo da vida que construíra para si e para sua filha, Sofia. Mas naquela tarde, a rotina seria interrompida por algo inesperado. A porta do café se abriu com um rangido familiar, e uma mulher de pele escura, cheia de marcas da vida nas mãos e no rosto, entrou. Seu olhar penetrante parecia conter mistérios profundos. As mesas pararam de conversar. O murmúrio se transformou em um silêncio pesado, quase palpável. A mendiga, com um vestido surrado e cabelos desgrenhados, caminhou até o balcão e a tensão no ar era eletrizante. Você está em perigo, Yu. Seguiram-se murmúrios aflitos entre os clientes. Esse café é a sua vida, mas não por muito tempo. Mariana hesitou. A mulher tinha ares de quem falava a verdade. Mas o que isso significava? A lembrança do desaparecimento de sua amiga de infância, também chamada Mariana, a assaltou. O medo de perder tudo a consumia. Olhou de relance para Sofia, que brincava ao fundo. O aperto no peito ficou maior. Eu sou mais forte do que isso, pensou, mas sua mente corria em direções obscuras. O diagnóstico recente de câncer a assombrava como uma sombra. E agora, a irmã, Paula, estava armando um plano para tirar Sofia dela, argumentando que sua saúde comprometida a tornava incapaz de cuidar da criança. A ideia de perder sua filha era insuportável. Enquanto a mulher continuava a falar, Mariana tentava entender o que estava acontecendo. O público em volta parecia hipnotizado, como se o café houvesse se transformado num palco de uma peça dramática. Você precisa enfrentar seus medos. A verdade que você ignora pode ser sua salvação ou sua destruição. Cuide do que realmente importa. As palavras da mendiga reverberaram na mente de Mariana. Nesse momento, um homem entrou. Henrique, com um olhar intenso e um sorriso que trazia um misto de conforto e mistério. Ele se aproximou de Mariana, ofereceu ajuda e a fez questionar suas próprias intenções. Com seu sorriso fácil, ele parecia uma promessa de esperança no meio do caos. Mas que tipo de sombra escondia atrás do charme? O café havia se tornado um campo de batalha entre o que era seguro e o que estava ameaçado. E ali estava Mariana, lutando para não afundar. Olhando novamente para a mendiga, sentiu um nó na garganta. Uma urgência ferveu em seu interior. Qual é o seu segredo? Atreveu-se a perguntar. A resposta parecia estar longe, oculta, porém essencial. A mendiga a encarou com olhos que pareciam ver através de sua alma. Uma tempestade vem aí, Mariana. Prepare-se, disse a mulher, antes de sair do café, deixando um rastro de inquietude. Mariana ficou estática, sentindo-se dividida entre a força para lutar e um medo corrosivo do que ainda estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A imagem da tempestade, a urgência na voz dela. Era como se aqueles olhos escuros tivessem desnudado sua alma. Mas antes que pudesse processar tudo, o café se encheu de gritos. Um estrondo. A porta voou para trás
e um homem entrou como um furacão, vestido com roupas escuras e um olhar de quem trazia consigo muito mais do que uma má notícia. Ele apontou para o balcão. Mariana! Gritou com uma ferocidade que fez todos se encolherem. Você precisa sair agora! O pânico tomou conta e os clientes começaram a murmurar, alguns pegando celulares para ligar para a polícia. Mas Mariana mal conseguia respirar. A imagem do homem imponente misturava-se ao medo de perder sua filha. Por favor, o que está acontecendo? Ela questionou, a voz tremendo. O homem avançou, seus olhos parecendo consumir tudo ao redor. É sobre Sofia. Você precisa ir com ele. Ele disse com uma urgência desesperadora, apontando para Henrique, que observava tudo com uma frieza inquietante. Henrique sempre foi uma presença constante e prometia apoio. Mas agora, aquele olhar que antes parecia tão acolhedor estava envolto em sombras. O homem continuou, sem perceber o impacto nas emoções de Mariana. Eles estão atrás de você e da sua filha. Não temos tempo. Neste momento, um grito cortou o ar. Era Sofia, que havia derrubado um copo, se machucando ao se assustar. Mariana virou-se, mas antes que pudesse ir até ela, o homem continuou. Você não pode perder tempo. Eles já sabem onde vocês estão. Uma onda de adrenalina invadiu Mariana. Ela se lançou em direção a Sofia, mas hesitou. Henrique, o que você sabe sobre isso? Perguntou, buscando em seus olhos uma resposta, uma explicação. O homem que havia entrado olhou para Henrique, como se esperasse que ele falasse. Mas em vez disso, Henrique sorriu de um jeito que enviou um arrepio pela espinha de Mariana. Você deve confiar em mim, ele disse suavemente. Estou aqui para proteger vocês, mas a maneira como falou era quase como um sussurro, uma promessa quebrada. Mariana ficou perdida, mas o desespero de sua filha a trouxe de volta à realidade. Ela pegou Sofia no colo, abraçando-a forte, mas ainda sentindo um nó na garganta. O café que sempre foi seu refúgio, agora parecia uma armadilha. Vamos, precisamos sair! Gritou enquanto todos olhavam, a tensão selando o ambiente. Mas antes que pudessem ir, um carro parou abruptamente do lado de fora, e a porta do café se abriu com estrondo, revelando uma figura familiar. Era Paula, sua irmã. Mas havia algo estranho em seu olhar. Ela estava pálida, um ar de desespero a cercava. Mariana! Não confie nele! Gritou com todas as forças. O mundo de Mariana começou a desabar. Quem ela deveria acreditar? O homem que entrou em seu café? O amigo que prometia proteção? Ou a irmã que sempre teve seu melhor interesse? Mesmo quando eles não se entendiam, sussurros de confusão se espalharam entre os clientes, e o caos tomou conta do ambiente. Mariana se viu em meio a essa tempestade emocional e física. As vozes misturavam-se, e a pressão em seu peito aumentava. O que quer que estivesse prestes a acontecer seria devastador. O que está acontecendo? Perguntou, a voz embargada. Seus olhos iam de Henrique para Paula, em busca de uma resposta, mas encontrou apenas incerteza e medo. Os olhares de todos se cruzavam, formando um círculo de tensão. A única certeza era a confusão e a necessidade desesperada de decidir. O que fazer? Em quem confiar? E, acima de tudo, o que realmente estava em perigo? E assim, no silêncio que permeou o café, Mariana percebeu. A verdadeira tempestade estava apenas começando. O destino de sua filha e o seu estavam prestes a ser moldados por verdades que nem imaginava. Agora, tudo estava em jogo. Mariana se viu em um torvelinho. O olhar de Paula, sua irmã, era de puro desespero, como se ela carregasse uma verdade insuportável. O caos reinava no café e, por um segundo eterno, tudo pareceu parar. O homem em roupas escuras olhava para Henrique e aguardava uma resposta. A tensão era palpável. Mariana. Paula gritou novamente, suas palavras cortando o silêncio como um grito de socorro. Ele não é quem você pensa.
Ele... Mas o que ela ia dizer ficou perdido em um sopro de vento e confusão. Henrique, então, deu um passo à frente, seu sorriso se desvanecendo. Paula, você não entende, ele disse, mas a voz dele tremia. Mariela sentiu um frio na espinha. Você tem que acreditar em mim, Paula insistiu, os olhos arregalados. Como se os segredos que segurava estivessem prestes a escapar. O coração de Mariana batia rápido, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele não veio para ajudar, ele fez parte de tudo isso. Então, num movimento abrupto, tudo desmoronou. Um barulho estrondoso interrompeu a discussão, como um trovão que quebra a calmaria. As portas do café foram arrombadas e 2 homens armados entraram, com rostos cobertos e olhares ferozes. A gritaria se elevou a um nível ensurdecedor. O que era um local de acolhimento se transformou em um cenário de pânico. Mariana, eles estão atrás de você! O homem que entrou pedindo ajuda agora parecia pequeno diante daquele clamor. A confusão tomou conta. Mariana agarrou Sofia com força, sentindo a pequena tremer em seu colo. Não, não! As palavras escaparam de sua boca enquanto ela procurava por uma saída. Um dos homens apontou a arma e gritou: Todos no chão! O pânico se espalhou e os clientes começaram a se jogar ao chão. Mas algo a impediu de seguir o instinto. Em vez disso, Mariana olhou para Paula. Uma ideia furiosa começou a se formar. Me diga a verdade agora. Mariana exigiu, a voz alterada, mas uma luz de determinação brilhava em seu olhar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Paula hesitou, lágrimas brotando de seus olhos. Finalmente, em um sussurro, ela disse: A verdade é que você não é a única mãe que eles estão procurando. Você não é quem pensam que você é, Mariana. Sofia, ela não é sua filha biológica. As palavras caíram como uma bomba. O mundo ao redor de Mariana desabou. O que isso significava? Ela olhou para Sofia, seu coração disparando. Não, isso não pode ser verdade. Os homens armados agora estavam mais próximos, a tensão aumentando e o tempo se esgotando. O olhar de Henrique se oscilava entre Mariana e Paula, como se a revelação a tivesse paralisado. A verdade vai te libertar, disse Paula em um último apelo, mas Mariana já não sabia em quem confiar. O homem de roupas escuras deu um passo para frente. Mariana. Precisamos ir! Mas Henrique se interpôs entre eles. Não, você precisa entender! Uma gritaria ensurdecedora irrompeu enquanto os armados se aproximavam. A sensação de desespero era palpável, e a única certeza era a confusão. O que mais estava escondido? O café, antes um espaço seguro, agora parecia uma armadilha. Com o coração acelerado, Mariana transformou o medo em coragem. Saia da frente! Gritou para Henrique, enquanto levava Sofia com ela, determinada a descobrir a verdade, mesmo que custasse tudo. Eu não sei em quem confiar, mas não vou deixar que te levem. Num último olhar, viu Paula olhando com dor e compreensão. E essa troca silenciosa foi suficiente. O café, com suas paredes acolhedoras, se tornara uma selva. E assim, com suas raízes ameaçadas, Mariana se lançou na incerteza. O choque ecoou no ar, mas uma nova força despertava dentro dela. E a tempestade que havia previsto estava prestes a estourar. O que viria em seguida? O mistério a cercava. A transformação era inevitável. Mas era uma escolha que Mariana estava disposta a enfrentar. Mariana se viu em um torvelinho. O olhar de Paula, sua irmã, era de puro desespero. O caos reinava no café e, por um segundo eterno, tudo parecia parar. O homem em roupas escuras olhava para Henrique, esperando uma resposta. Era como se o tempo tivesse congelado. Mariana! Paula gritou, rasgando o silêncio. Ele não é quem você pensa. Ele! Mas aí, o universo delas virou de cabeça para baixo.
Um estrondo aterrador ecoou e a porta do café se escancarou, revelando uma figura que fez o sangue de Mariana gelar. Era Miguel, o pai de Sofia, um homem do passado que ela pensava ter deixado para trás. Ele estava vestido de forma estranha, com um olhar enlouquecido. Miguel! As palavras não saíram. O choque a paralisava. O que você está fazendo aqui? Precisamos ir, agora! Ele gritou, com a voz rouca e desesperada. O olhar dele percorria o café, os olhos fixando-se no grupo, como se estivesse em busca de algo ou alguém. O semblante de Paula ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Você não entende, Mariana, Miguel continuou, ofegante. Eles estão atrás de mim e de você. Ele apontou para os homens armados e em seguida para Henrique, que estava à frente, como uma barreira entre elas e a ameaça. As palavras de Miguel a atingiram em cheio. A revelação a fazia sentir como se estivesse em queda livre. O que você quer dizer com isso? Sua voz era um sussurro, mas havia fogo em seu olhar. Seu corpo tremia. O café, que uma vez foi seu porto seguro, tornara-se um campo de batalha. Os homens armados estavam mais próximos. O medo tomou conta dela. Mas havia algo mais. Uma raiva crescente. O que você fez, Miguel? A voz de Mariana cortava a tensão. O que você está escondendo? Eu não fiz nada. Eles não sabem que você está aqui. Não, ainda. Miguel estava em pânico. E isso só aumentava a inquietação de Mariana. O que ele queria dizer? Sofia não está segura. Venha. Ele estendeu a mão. Nesse instante, a ligação de Mariana com Sofia ficou mais forte. Não, você não pode levar minha filha. O desespero transparecia. A realidade do que estava acontecendo era aterradora. As palavras de Paula a ecoavam na mente. Você não é a única mãe que eles estão procurando. O choque se revirava nas profundezas de sua alma. O que ela sabia sobre sua filha? O que Miguel havia feito? Ouça, não temos tempo! Gritou Miguel, enquanto o homem de roupas escuras avançava para interceptá-lo. Eu só quero proteger vocês. Ele virou-se para os armados, e sua expressão mudava, como se sentisse um terror profundo. Um dos homens armados levantou a arma. Saia da frente, idiota! Ele gritou. O som do disparo ecoou como um trovão, e Mariana saltou para o lado, segurando Sofia forte. Em um instante, o caos passou a ser absoluto. Mariana, corra! Gritou Paula. As pessoas ao redor se jogaram ao chão, gritando e chorando. O café fedia a medo e desespero. Miguel estava em pé, enfrentando o homem armado. O ato o fez parecer um herói, mas Mariana sabia que era um desespero. Então, um tiro. Mas não como ela esperava. Um corpo caiu. Era Henrique. Ele jazia no chão, a vida esvaindo-se. O rosto de Mariana mudou de choque para horror absoluto. Não, isso não pode estar acontecendo. Miguel olhou com espanto. O mundo delas explodiu. As verdades foram quebradas. O homem que parecia um apoio agora não estava mais. O peso da traição e a própria vida de sua filha estavam em jogo. Mariana, Paula gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você vai fazer agora? O que estava acontecendo? As revelações. O Salgum por trás da verdade. Tudo o que Mariana conhecia agora estava desmoronando. Ela segurava Sofia perto, mas a verdade do passado agora parecia colocar tudo em risco. Quem era Miguel? O que ele realmente queria? E naquele momento de crise, percebendo que a verdadeira tempestade estava apenas começando, Mariana se viu em um ponto sem retorno. A única certeza era a dúvida e o medo do que ainda estava por vir. Mariana se viu em um torvelinho. O olhar de Paula, sua irmã, era de puro desespero. O caos reinava no café e por um segundo eterno, tudo parecia parar. O homem em roupas escuras olhava para Henrique, esperando uma resposta. Era como se o tempo tivesse congelado. Mariana! Paula gritou, rasgando o silêncio. Ele não é quem você pensa. Ele
Mas o que ela ia dizer ficou preso na garganta quando um barulho ensurdecedor irrompeu. A porta do café se escancarou e 2 homens armados entraram, com olhares ferozes. O coração de Mariana disparou. Sofia apertava suas pernas, tremendo. Miguel! A palavra escapuliu dos lábios de Mariana como um sussurro. O homem em pé diante dela não era uma visão qualquer. Ele era o passado que havia tentado deixar para trás. Precisamos ir. Eles estão vindo, Miguel gritou, o pânico em cada sílaba. O olhar dele vagava pelo ambiente, fixando-se nos homens armados e em Henrique, como se esperasse proteção. Quem são eles? Perguntou Mariana, a voz tensa, o medo pulsando. Aquilo era confuso demais. O sussurro de sua irmã ainda vibrou em sua mente. Você não é a única mãe que eles estão procurando. Nesse momento, o primeiro homem armado avançou em direção a Miguel, seus olhos frios e calculistas. Saia da frente, idiota! A ordem ecoou e o pânico se instalou. Mariana sentiu que o mundo estava desabando e a adrenalina tomou conta. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um brilho súbito passava pelas mãos de Paula, e antes que Mariana pudesse entender, ela puxou um objeto de dentro da bolsa. Era uma pequena arma. O que estava acontecendo? O olhar de Paula era claro, desespero e determinação. Pare, Paula! O que você está fazendo? Gritou Mariana, horrorizada. Eu estou tentando proteger vocês. Paula respondeu, a voz trêmula. Você não entende. Ele está envolvido com eles. As palavras atingiram Mariana como um soco no estômago. Miguel não era o salvador que ela havia imaginado. Como assim envolvido? Seu olhar se alternava entre Miguel e Paula, buscando respostas. O que você fez, Miguel? A incredulidade tomou conta dela. O que mais você escondeu? Os armados pararam, momentaneamente surpresos com o desenrolar da situação. O café inteiro parecia conter a respiração. Você não entende, Mariana. É muito complicado, Miguel disse, a voz rápida e nervosa. Eu só queria que você e a Sofia estivessem seguras. Eles vieram atrás de mim, não de vocês. Você estava com alguém? Você mentiu para mim, indignou-se Paula, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não podemos confiar nele. Ambos se encararam a um passo de distância. Miguel agora parecia um homem diferente. Mariana pôde ver o temor em seus olhos, mas havia algo mais. Uma escuridão oculta. O segundo homem armado tomou a dianteira. Percebia a tensão. Podemos resolver tudo isso agora. Deixe a garota e você pode ir. Trouxe o ultimato, enquanto apontava a arma. De jeito nenhum! Mariana gritou, segurando Sofia com mais força. Uma onda de proteção a impulsionava. Eu não vou deixar você levar minha filha! E no auge da tensão, Miguel gritou. Saiam do caminho! Mas quando ele se moveu, um tiro ecoou. Tudo aconteceu em câmera lenta. O tiro atingiu Paula, atingindo-a no peito. O grito dela cortou o ar como uma faca. O mundo parou. Mariana ficou paralisada. A visão do sangue se espalhando pelo vestido de Paula a atingiu como um impacto devastador. Não! Não! Gritou, caindo ao lado da irmã, acobertando-a enquanto a vida vazava dela. Miguel parecia paralisado. Os homens armados estavam em pânico e o caos se instalou. O café transformou-se em um campo de horror. Paula, não! Mariana chorou, as lágrimas escorrendo, cada gota quebrando seu coração. O rosto de Paula era um reflexo de dor, mas havia uma luz de adoração em seus olhos. Por favor, não! Você precisa ficar bem! Enquanto o silêncio da sala se transformava em gritos e confusão, Mariana olhou para Miguel, buscando respostas. Mas ele não tinha nenhuma agora. As verdades estavam se dissolvendo em Blood, e a pré-sombra da confiança que ela tinha nele escorregava entre seus dedos. No que você se envolveu, Miguel? O desespero tomou conta,
e tudo o que havia construído estava à beira de se desmoronar. O que mais estava escondido? E naquele momento de dor e confusão, Mariana se viu em um ponto sem retorno. As escolhas que fez agora pesavam no coração, e as consequências daquele tiro estariam longe de terminado. O que ainda estava por vir? A tempestade estava apenas começando. Mariana se viu em um torvelinho. O olhar de Paula, sua irmã, era de puro desespero. O caos reinava no café, e por um segundo eterno, tudo parecia parar. O homem em roupas escuras olhava para Henrique, esperando uma resposta. Era como se o tempo tivesse congelado. Mariana, Paula gritou, rasgando o silêncio. Ele não é quem você pensa. Mas o que ela ia dizer ficou preso na garganta quando um barulho ensurdecedor irrompeu. A porta do café se escancarou e 2 homens armados entraram, com olhares ferozes. O coração de Mariana disparou. Sofia apertava suas pernas, tremendo. Miguel. A palavra escapuliu dos lábios de Mariana como um sussurro. O homem em pé diante dela não era uma visão qualquer. Ele era o passado que havia tentado deixar para trás. Precisamos ir! Eles estão vindo! Miguel gritou, o pânico em cada sílaba. O olhar dele vagava pelo ambiente, fixando-se nos homens armados e em Henrique, como se esperasse proteção. Quem são eles? Perguntou Mariana, a voz tensa, o medo pulsando. Aquilo era confuso demais. O sussurro de sua irmã ainda vibrava em sua mente. Você não é a única mãe que eles estão procurando. Nesse momento, o primeiro homem armado avançou em direção a Miguel, seus olhos frios e calculistas. Saia da frente, idiota! A ordem ecoou, e o pânico se instalou. Mariana sentiu que o mundo estava desabando, e a adrenalina tomou conta. Mas então algo inesperado aconteceu. Um brilho súbito passava pelas mãos de Paula, e antes que Mariana pudesse entender, ela puxou um objeto de dentro da bolsa. Era uma pequena arma. O que estava acontecendo? O olhar de Paula era claro, desespero e determinação. Pare, Paula! O que você está fazendo? Gritou Mariana, horrorizada. Eu estou tentando proteger vocês, Paula respondeu, a voz trêmula. Você não entende. Ele está envolvido com eles. As palavras atingiram Mariana como um soco no estômago. Miguel não é o salvador que ela havia imaginado. Como assim envolvido? Seu olhar se alternava entre Miguel e Paula, buscando respostas. O que você fez, Miguel? A incredulidade tomou conta dela. O que mais você escondeu? Os armados pararam, momentaneamente surpresos com o desenrolar da situação. O café inteiro parecia conter a respiração. Você não entende, Mariana. É muito complicado, Miguel disse, a voz rápida e nervosa. Eu só queria que você e a Sofia estivessem seguras. Eles vieram atrás de mim, não de vocês. Você estava com alguém. Você mentiu para mim? Indignou-se Paula, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não podemos confiar nele. Ambos se encararam a um passo de distância. Miguel agora parecia um homem diferente. Mariana pôde ver o temor em seus olhos. Mas havia algo mais, uma escuridão oculta. O segundo homem armado tomou a dianteira. Percebi a tensão. Podemos resolver tudo isso agora. Deixe a garota e você pode ir, trouxe o ultimato, enquanto apontava a arma. De jeito nenhum, Mariana gritou, segurando Sofia com mais força. Uma onda de proteção a impulsionava. Eu não vou deixar você levar minha filha. E no auge da tensão, Miguel gritou, saiam do caminho. Mas quando ele se moveu, um tiro ecoou. Tudo aconteceu em câmera lenta. O tiro atingiu Paula, atingindo-a no peito. O grito dela cortou o ar como uma faca. O mundo parou. Mariana ficou paralisada. A visão do sangue se espalhando pelo vestido de Paula a atingiu como um impacto devastador. Não! Não! Gritou, caindo ao lado da irmã, acobertando-a enquanto a vida vazava dela. Miguel parecia paralisado. Os homens armados estavam em pânico e o caos se instalou. O café transformou-se em um campo de horror.
Paula, não! Mariana chorou, as lágrimas escorrendo, cada gota quebrando seu coração. O rosto de Paula era um reflexo de dor, mas havia uma luz de adoração em seus olhos. Por favor, não. Você precisa ficar bem. Enquanto o silêncio da sala se transformava em gritos e confusão, Mariana olhou para Miguel, buscando respostas. Mas ele não tinha nenhuma agora. As verdades estavam se dissolvendo em sangue. E a pré-sombra da confiança que ela tinha nele escorregava entre seus dedos. E então, no meio desse caos, algo inesperado aconteceu. A porta do café abriu-se novamente, e uma estrondosa explosão irrompeu, como se um trovão tivesse atingido o lugar. Uma lufada de ar quente e fumaça entrou, levando tudo pelo ar. Mariana foi empurrada para trás, e o chão tremeu sob seus pés. Uma sombra passou correndo. Era Henrique. Ele não estava morto. Mariana o viu se levantar do chão. Sua expressão era de pura determinação. Não podemos ficar aqui! Precisamos sair agora! Ele ergueu a mão, um objeto brilhante reluzindo perto dele. Era uma câmera de vídeo. O que você está fazendo? Gritou Mariana, confusa. Henrique, ofegante, olhou para ela e disse: Tudo isso é uma farsa. Eles não estão atrás de você, Mariana. Eles querem a gravação. O coração de Mariana parecia parar. O que Henrique queria dizer com isso? A imagem da câmera se fixou em sua mente, enquanto as peças se juntavam a uma narrativa que ela não conseguia compreender. Você é parte de tudo isso. A revelação atingiu Mariana como uma onda, desnudando mentiras que ela acreditava. Por que a gravação era tão importante? Sofia, precisamos sair agora! Gritou Miguel, puxando Mariana para longe, enquanto a fumaça espessa começava a engolfar o café. As vozes latentes e confusas pareciam sussurrar segredos reveladores. Mas a verdade estava longe de ser clara. E à medida que a fumaça se espraiava e os gritos começaram a se dissipar, Mariana percebeu que a verdadeira tempestade estava apenas começando. A confusão reinava, mas um novo mistério se formando à sua frente deixava tudo em aberto. O que mais estava prestes a ser revelado? Mariana se viu em um torvelinho. O olhar de Paula, sua irmã, era de puro desespero. O caos reinava no café e por um segundo eterno, tudo parecia parar. O homem em roupas escuras olhava para Henrique, esperando uma resposta. Era como se o tempo tivesse congelado. Mariana! Paula gritou, rasgando o silêncio. Ele não é quem você pensa. Ele... Mas antes que pudesse completar a frase, um grito ecoou do fundo do café. Uma cliente, que estava de pé, começou a gritar e apontar para a porta. Olhem, ele está vindo! Ele está aqui! Os olhos de todos se viraram e o pânico tomou conta do ambiente. Era como se um tsunami tivesse invadido o espaço, arrastando todos para uma onda de medo. Um homem alto, de rosto conhecido, apareceu na entrada. Era Miguel, o pai de Sofia, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher com um semblante frio e determinado segurava uma arma. O sangue de Mariana gelou. Eu avisei que precisávamos sair! Gritou Miguel, a voz carregada de desespero. Os olhos de Mariana eram um misto de incredulidade e raiva. Miguel estava misturado com aquela mulher armada. Você! Você! Gritou Henrique, apontando o dedo para Miguel. Você é um traidor! Mariana finalmente entendeu. As peças começaram a se encaixar lentamente. O que você está fazendo aqui, Miguel? O que esta mulher quer? Suas palavras saíram como um sussurro, mas carregavam a força de 1000 tempestades. A mulher ao lado de Miguel, com uma expressão impassível, olhou diretamente para Mariana. Você não faz ideia do que está em jogo, não é? A gravação que seu amigo tem é mais do que um simples vídeo. É a chave para algo muito maior. Mariana sentiu como se um raio a atingisse. A gravação? O que Henrique tinha fisicamente, ele também tinha emocionalmente.
uma narrativa que seria devastadora. Ele não é seu amigo, a mulher disse com desprezo. E você precisa escolher, agora, ou sua filha ou a verdade. O café que antes era um espaço seguro, agora se tornara um campo de batalha ideológico. Todos olhavam, incapazes de mover-se. Entre gritos e sussurros, o caos se instaurava, e sobressaltos eram visíveis em cada rosto. Miguel lançou um olhar nervoso para a mulher ao seu lado e disse: "Precisamos fazer isso. Não há mais escolha." As palavras deixaram Mariana com um nó na garganta. "O que você quer dizer com não há escolha? O que mais você escondeu de mim, Miguel? Você não pode saber." Miguel gritou, o desespero estampado em seu rosto. Ao mesmo tempo, a mulher armada começou a andar lentamente em direção a Henrique, como uma pantera, cada movimento sutil. Mariana agarrou Sofia com força. A garotinha estava aterrorizada. O silêncio que se seguiu era opressivo. O barulho da respiração, corações acelerados, e então, como uma explosão, a mulher disparou o tiro. Mas ao invés de atingir Henrique, a bala atingiu a parede atrás dele. A cena congelou. "Olha, não quero machucar ninguém, mas vou levar o que é meu", ela gritou, o olhar fulminante. O café estava em caos absoluto, e Mariana estava em choque. "Você vai fazer o que for necessário?" Miguel perguntou para a mulher. "Caso contrário, vamos todos morrer." E naquele momento, toda a realidade de Mariana se desfez. Essa mulher não era apenas uma ameaça, ela era uma aliada, e Miguel estava no meio desse jogo mortal. Um golpe de desespero lamacou seu coração. O que mais estava escondido? Uma sirene ao longe soou, e os olhos de todos se arregalaram. "A polícia está chegando!" gritou alguém. Neste momento crucial, a mulher apontou a arma, mas então algo mudou. Ela hesitou, e o olhar que cruzou com o de Mariana parecia carregar uma conexão. Uma culpa profunda. Quem era ela realmente? A resposta estava a um passo, da pista revelou. Mariana teve apenas 1 segundo para decidir. Confiava em Miguel. Nesse momento cheio de traições e mentiras. A verdade estava prestes a emergir, mas a escolha importava. Sofia estava ali. E a vida dela estava em jogo. "Se você me deixar sair com minha filha, eu vou contar a verdade. Eu juro!" gritou Mariana, a voz embargada. O que seria suficiente para quebrar a tempestade que se aproximava? As tensões estavam a ponto de explodir, e a próxima escolha de cada um poderia determinar o que sobrou daquele café. A revelação que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E Mariana percebeu. A verdadeira tempestade estava apenas começando. Mariana se viu em um torvelinho. A adrenalina a consumia, e a verdade que ela implorava por respostas estava prestes a se revelar. "Se você me deixar sair com minha filha, eu vou contar a verdade. Eu juro." Sua voz estava carregada de emoção, quase desesperada. As pessoas ao seu redor estavam em estado de choque, as expressões variando entre dúvida e medo. A mulher armada, com seu olhar implacável, parecia hesitar. Um silêncio pesado pairava no ar, enquanto a atenção de todos se voltava para ela. "Você acha que pode simplesmente negociar, Mariana? Sua vida não vale nada para eles", ela respondeu, a desconfiança transparecendo em suas palavras. Miguel, que ficava mais nervoso a cada segundo, balançava a cabeça, buscando alguma forma de contê-la. Então a situação explodiu. Um estrondo ecoou quando a porta principal do café se abriu com violência, como se uma tempestade entrasse. Várias figuras vestidas de preto invadiram o espaço. A tensão cravou um medo profundo nos corações de todos. "É agora! Vamos!" gritou uma voz masculina, e a mulher armada imediatamente se virou, focando na nova ameaça. Mariana olhou em estado de choque, e seu coração parecia querer esmagá-la. Dentro daquele mar de vozes e movimento, ela teve um vislumbre. Era Carlos, o ex-marido de Paula, o homem que havia desaparecido de suas vidas anos atrás, mergulhado em mistério. Ele estava ali, com um olhar de determinação, mas também de frieza,
Miguel, você está me atrasando! Carlos gritou, apontando o dedo para o homem do qual Mariana tivera confiança. O pânico não se restringiu a Mariana e Sofia. As pessoas estavam começando a se agitar. O café, que uma vez estava repleto de acolhimento e risadas, agora parecia uma armadilha mortal. Você não pode levar minha filha, gritou Mariana, segurando Sofia protetivamente. A pequena estava em sua própria batalha interna, tremendo e tentando entender a gravidade da situação. Foi então que Carlos, com um movimento rápido, empurrou a mulher armada para longe de Miguel, fazendo com que a arma disparasse. O tiro não atingiu ninguém, mas a bala ricocheteou e atingiu a parede, criando um buraco que fez todos se encolherem. A cena se você traiu nossa confiança. Carlos virou-se abruptamente para Miguel, trazendo à tona um passado que Mariana nunca imaginou que voltaria a atormentar a família. Você não percebe que isso foi tudo uma armadilha? Mariana, atordoada, olhou para Miguel buscando clareza. O que você sabe, Miguel? O que ele está dizendo? A verdade parecia dançar em torno deles, escondendo-se nas sombras. Miguel apenas balançou a cabeça, incapaz de responder, seu rosto pálido. O desespero do homem que a protegera, agora se desenhando em sua expressão. Foi você quem me arrastou para isso, Carlos exclamou, usando as mãos para enfatizar suas palavras. Tranquei os olhos para várias mentiras, e agora não dá mais. Mariana se sentia presa em um furacão de revelações. As peças começaram a se encaixar e ela percebeu que havia muito mais em jogo do que simples mentiras. Você me usou, Miguel finalmente disse, a verdade despedaçando seu olhar. Era tudo parte de um plano para te proteger. Eles queriam levar você embora, porque você é mais importante do que pensa. O foco agora estava em Mariana, e ela se viu assustada, mas ao mesmo tempo a energia dentro dela acendeu uma chama. Se havia um plano, ela precisava descobri-lo. Eu sou apenas uma mãe, ela gritou. Mas a fraqueza em sua voz parecia duvidosa, oposta ao que sentia por dentro. Com o café em frenesi e as vozes se misturando em gritos e confusão, Carlos ergueu a arma novamente. Ou você conta tudo, ou essa conversa vai acabar aqui. Sua expressão era inflexível, um absoluto que cortava como uma lâmina afiada. Em um instante, todos os olhares se voltaram para Mariana. A verdade estava diante dela. Mas qual verdade? O que ela realmente sabia sobre sua vida, sobre Sofia, sobre Miguel e Paula? A tempestade estava apenas começando, e o que estava por vir poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse responder, a porta do café se abriu mais uma vez e uma figura conhecida passou pela entrada. Era Paula, agora com um olhar de determinação e firmeza. Não, ninguém vai levar a minha filha! Ela gritou e a cena explodiu em caos novamente. A revelação que pendia no ar estava prestes a ser exposta, e nada poderia prepará-los para o que estava por vir. A tensão aumentava no café. O olhar de Paula, decidido, capturou a atenção de todos. Não! Ninguém vai levar a minha filha. As palavras dela ecoaram como um grito de esperança entre o caos que se desenrolava. Mariana sentiu o coração disparar. Mas foi nesse momento que uma presença pesada dominou o espaço. No fundo do café, uma figura surgiu, movimentando-se com um propósito. Era Donato, o líder de uma gangue local que há muito tempo tinha um peso sombrio na vida daquela comunidade. Ele entrou com um sorriso sarcástico nos lábios, como se a cena em frente o divertisse. Olha só, que festa! Ele riu como se não houvesse nada mais interessante acontecendo. Eu vi tudo lá de fora e eu também quero minha parte. A sala congelou. Os olhos de Miguel se arregalaram e ele recuou, sabendo que aquele homem era capaz. Donato, isso não é o que você pensa, ele tentou argumentar, mas a confiança em sua voz falhou. Claro que é isso que eu penso. Agravou a situação toda, Miguel. Finalmente chamou a atenção de todos. Achei que você queria ser um herói, mas você é apenas mais um peão nesse jogo. Ele olhou para Mariana, seus olhos frios refletindo uma malícia calculada. E você, menina, estava muito perto de descobrir mais do que deveria.
Mariana sentiu um nó na garganta. O que ele sabia? Que segredos estavam escondidos sob aquelas camadas de mentiras? Antes que pudesse processar, Donato reverberou na sala. A verdade? Aqui a verdade não vale nada. Mas eu tenho uma proposta. E a nova mãe é a chave. Ele se referiu a Sofia, e o olhar de Mariana tornou-se aterrorizante. Daniela, você vai fazer o que for preciso para resgatar seu futuro. Donato gritou para a mulher ao lado de Miguel, agora revelando seu nome. A mulher armada apanhou a arma de forma tensa, olhando de Miguel para Mariana, como se estivesse pesando suas opções. Ninguém vai levar minha filha, Mariana gritou novamente, tentando se manter firme, mas a pressão crescendo era demais. O ambiente parecia um barco prestes a naufragar. Sofia tem algo que eu quero. E se você não colaborar, Mariana, posso muito bem acabar com tudo isso. Donato sorriu, um olhar cheio de ameaças, e a sala tremeu sob o peso da sua afirmação. Eu não sou a mãe que você pensa que sou. Mariana começou, mas o que estava prestes a dizer ficou preso na garganta. A verdade sobre a origem de Sofia ecoou como um fantasma em sua mente. E parece que sua irmã também tem segredos, não é mesmo? Donato completou, virando-se para Paula. Você sabia, não sabia? Você também não é uma mãe legítima. E nem é sua mãe. Esse jogo é muito maior do que você imagina. Um murmúrio correu pela sala. O que ele estava insinuando? Mariana sentiu a cabeça girar. A revelação de Paula se tornou mais complexa. E a origem de sua própria maternidade parecia se desvanecer em um turbilhão. Não, isso é mentira! Paula contestou, mas a voz foi quebrada pela incerteza. Miguel finalmente parecia ver a verdade das planos que estavam se entrelaçando. Donato, aproveitando a confusão, continuou. Já que todos estão tão interessados em descobrir a verdade, que tal eu dar uma mão? Alguém aqui tem um segredo muito maior a guardar, e Sofia pode ficar em perigo se não deixarem isso claro. Mariana compreendeu que a tempestade estava se formando, e não havia escapatória. As palavras de Donato cortaram como uma faca, criando expectativas que ela nunca esperou enfrentar. No meio de tudo isso, os amigos tornaram-se inimigos, e Mariana agora tinha que decidir. Quem estava ao seu lado? Quem estava contra? Então, o que vai ser? Você vai ficar agarrado ao seu passado ou se libertar? Porque essa é a oportunidade que você estava esperando. A defesa de Donato era clara, enquanto ele se movia como um mestre de marionetes, mantendo todos sob seu domínio. Nada fazia sentido. As verdades e mentiras se entrelaçavam em um emaranhado, e a ficção de sua vida começou a desmoronar. Mariana sussurrou para si mesma. O que eu faço agora? Várias direções se apresentavam, mas nenhuma garantia trazia segurança. A tempestade crescendo era apenas o começo. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto Donato falava. A verdade não vale nada. Sua voz retumbava como uma onda de choque no café. Todos estavam em um labirinto de medo, mas a determinação de Mariana se acendeu como um fósforo em um quarto escuro. Os olhares de Miguel e Paula se cruzaram, e a angústia em seus rostos era visível. Deixe Sofia fora disso, Miguel gritou, tentando encontrar alguma autoridade na situação. Ele, que sempre foi sua rocha, agora parecia tão perdido quanto ela. Você acha que pode proteger a menina, Miguel? Donato desafiou, rindo com desprezo. Ela é a chave para tudo. Ele girou lentamente, todos os olhares fixados nele. Mãe, Sofia sussurrou, apertando a mão de Mariana. O pânico estampado em seu rosto, enquanto ela olhava para os estranhos a cercando. Mariana sentiu seu coração se apertar. Calma, meu amor, eu estou aqui. A voz dela era um sussurro suave, mas a tempestade estava prestes a estourar. Carlos estava lá, e a tensão crescia. Donato, para de brincar com a vida de uma criança, gritou. Mas antes que eles pudessem avançar, um eco de sirenes entrou pela porta, e a esperança surgiu entre a fumaça do desespero. Agora ou nunca, gritou Paula, avançando com a arma em mãos, seus olhos cheios de fogo.
Os homens armados hesitaram, e isso foi o suficiente para dar a Mariana uma chance. Mãe! Sofia gritou, tirando a atenção de todos por um instante valioso. Mariana não hesitou. Com um movimento rápido, ela agarrou a mão da filha e começou a correr pela porta dos fundos. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto elas se moviam, e cada batida do seu coração ecoava como um tambor de guerra. Os gritos e o caos atrás delas se dissolviam. Elas correram através de uma ala sombria, onde a realidade parecia estar prestes a torná-las livres. Mas algo dentro de Mariana não a deixava relaxar. Algo não estava certo. Mãe, o que vai acontecer agora? Sofia perguntou ofegante. Eu não sei, mas vamos ficar bem. Eu prometo. As palavras saíram com dificuldade enquanto o futuro parecia se desvanecer. Sofá foi o peso no coração de Mariana. Durante toda a confusão, ela percebeu que por mais que quisesse resgatar as certezas, a verdade se tornara um terreno movediço. O que era certo? O que era verdadeiro? Assim que chegaram ao final da alley, a liberdade os saudou. Um pequeno espaço se abria frente a elas, revelando uma rua menos movimentada. Mas a liberdade se tornava uma armadilha, sentindo que o perigo poderia estar a qualquer momento. Mariana virou-se bruscamente, o olhar enérgico. A expressão de Sofia estava perdida, confusa. O que temos que fazer, mãe? A garotinha implorou. Mariana respirou fundo. Primeiro, precisamos encontrar um lugar seguro. E então, percebendo a gravidade, depois precisamos decidir. A verdade, o que quer que seja, vai aparecer. E nós vamos enfrentar isso juntas. Ouvindo, Sofia assentiu. A confiança nas palavras da mãe parecia acalmá-la, enquanto Mariana lutava contra o vazio dentro de si. E assim, as duas se afastaram, deixando para trás o café, os segredos e as promessas quebradas. Mas mesmo nas sombras, uma luz surgiu. Era o calor da esperança. Você está ao meu lado, certo? Sofia perguntou, segurando a mão da mãe. Para sempre. Nós somos uma equipe. Mariana sorriu, sentindo uma nova força surgir dentro dela. Mas ainda havia um pensamento dilacerante. O que ainda estava por vir? O eco da tempestade ressoava em seus ouvidos, e Mariana sabia que a verdadeira luta apenas começava. Era como se o destino estivesse escrito em algum lugar, esperando por sua próxima jogada. E agora... Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as histórias que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a mostrar isso para mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.